Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai
e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel. Mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Apocalipse 11. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, e tribos e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que cedo vem o 3º. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada.